Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, host aqui do podcast do Search Talks e CEO da Optimiza, que é uma consultoria de SEO. E eu tô aqui hoje para a gente conversar sobre justamente como é ter uma agência, uma consultoria de SEO, como é empreender no ramo de SEO. E a gente vai falar hoje aqui sobre os desafios, sobre todas as questões que envolvem, né, o dia a dia de alguém que está à frente ali de uma empresa, principalmente na área de SEO. E para conversar comigo sobre isso, eu trouxe o Daniel Imamura, que ele é CEO da consultoria digital, hoje ele está como head de SEO ali no Grupo Duo, e que inclusive, né, foi uma empresa ali que incorporou a consultoria digital, então a gente também vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E é isso, eu queria te agradecer muito, Daniel, pela presença e, enfim, o seu espaço aí para se apresentar. Legal. Obrigado pelo convite e vai ser uma honra falar sobre esse processo que dá para contar para a galera desde a abertura lá atrás, só 2 pessoas abrindo uma agência, até o ponto que já tem uma equipe grande, depois fez um processo de M&A, dá para a gente falar um pouquinho disso, e compartilhar como que são os bastidores dessa jornada aí que agora esse mês que acabou de passar, completou 10 anos já. Pô, show de bola. Caramba, 10 anos já de CD? Já. Caramba, bastante tempo. Boa, então para começar, quais são os primeiros passos ali para quem quer abrir uma agência de SEO, né? E aí, não só quais são os primeiros passos para quem quer, mas como é que foram os seus primeiros passos? Como é que você Uhum. passou por esse processo? Certo, acho que o primeiro alerta, vamos dizer assim, para trazer para quem está querendo abrir a agência, é entender que quando você está recebendo os freelas é diferente de quando você está com a sua agência. Porque eu vim do mercado de agências, sempre que acontecia, batia alguém na porta, ô, você não quer fazer um freela para mim? Era normal os clientes virem até nós. Só que quando você abre a agência, vai chegar um dado momento que você vai precisar ir atrás dos clientes, e aí habilidades como vendas e tudo mais vão ser muito necessárias. No meu caso, como é que foi? Eu trabalhava em agência, aí eu saí da agência que eu estava para trabalhar numa startup lá, virei sócio de uma startup, que como muitas não deu certo, faliu em cerca de, quase 2 anos, a gente fechou as portas, e aí eu me vi naquele desafio, volto para o mercado, mando currículo, ou eu continuo empreendendo e abro a minha agência. Aí eu decidi abrir a agência, aí eu juntei os meus freelas com os freelas de um outro sócio dessa mesma startup, e a gente já começou a consultoria digital com projetos rodando, que eram os nossos freelas. Então a gente profissionalizou, CNPJ, tudo bonitinho, e a gente começou a partir dali. 2 caras numa salinha apertada, a gente começou a atender os nossos clientes. Boa. Assim, acho que provavelmente todo mundo que vai contar como começou uma agência começa disso, né? Eu lembro que também eu atendo como consultora de SEO há muito tempo, e aí foi isso, foi num processo de, cara, primeiro, insatisfação, não insatisfação, mas tipo de querer mais e não se contentar só dali daquela rotina do dia a dia. Eu tinha muito essa necessidade de fazer alguma coisa a mais, de fazer algo maior, e atendia como consultora de vários clientes e falei, cara, se eu trouxer uma pessoa, consigo atender um pouco mais de cliente. Se eu fizer isso aqui, eu consigo atender um pouco mais de cliente. Mas eu lembro que a primeira coisa que mudou para mim ali no começo foi, opa, todo o dinheiro era meu e agora não é mais assim. Então, É, tipo, chega uma hora que quando você entra como empreendedora, você tem que entender que o dinheiro passa a não ser mais seu, tipo, PJPF, né? Você vira ali uma empresa mesmo. Então, eu acho que de primeiros passos foi começar a estabelecer todos esses processos financeiros da empresa, porque a gente tem um background, você tem um background de programação, eu tenho um background de marketing, eu tenho um background financeiro. sim. Então, eu acho que o primeiro processo que eu criei na empresa foi o processo financeiro, do tipo, toda a parte de o que entra na empresa, eu ter um salário fixo, eu ter organização de budget para cada uma das áreas, porque principalmente para mim, que não tinha ali um contato grande com o financeiro, além das minhas próprias planilhas financeiras como pessoa física, isso fez muita diferença no começo. E aí eu trouxe um BPO financeiro no início para justamente já me dar esse direcionamento. Eu tive ali uma consultoria disso. Eu vejo que, assim, de primeiros passos é muito também essa questão da venda, de entender que você tem que ir atrás, bater na porta dos clientes e entender principalmente esse lado de
cara, agora não é mais o seu dinheiro, agora é o dinheiro da empresa e você é um colaborador de uma empresa que você só tá ali à frente dela. Sim, vamos dizer, seguir uma linha bem profissional, porque se já vai misturando conta pessoal com a da empresa, vira uma nhaca depois para conseguir corrigir. E realmente, quando eu comecei, eu já tinha quebrado uma empresa, né? Então a gente já tinha um pouquinho de noção sobre como que tinha que tratar o dinheiro da empresa e o dinheiro dos sócios. Não que tenha sido problema esse para fechar as portas, foi totalmente outras coisas, mas a gente já tinha a experiência de, tipo, Mas você já empreendeu, né? Mesmo que não em é, SEO, você já tinha visto esse cenário, né? exato, o dinheiro da empresa, tem boleto para pagar e aquilo, né? É uma coisa que também tem que estar preparado para quando você for começar a empreender, é você como pessoa física ter sua reserva de segurança, porque pode acontecer de dar uma dor de barriga na empresa e aquilo, entre você deixar de pagar o seu funcionário, seu colaborador, muitas das vezes você vai abrir mão do seu prolabore no comecinho para pagar as contas, porque se no primeiro mês você não pagar seus funcionários por qualquer coisa que aconteça, a sua empresa já vai começar ruim, para a Já vai esquerda. falir Já vai rapidinho. falir, Então, tipo, é basicamente isso. Então, assim, eu vejo que isso que você falou também é muito bom. Eu conversei com a Lisane sobre isso, porque a gente estava falando lá sobre o processo dela da Niara, também tem aí episódio no podcast. E era justamente isso. Eu acho que, assim, a primeira coisa que me fez. Quando eu falei quero empreender, foi isso. Eu falei, eu não vou sair até que eu sinta que eu estou totalmente estável num quesito de, cara, se a Optimiza não desse certo, eu teria solução. Então, Uhum. eu teria o que fazer ali, eu não ia ficar completamente ferrada. Então, é isso. Eu acho que o planejamento inicial, quando você pensa em empreender, óbvio, né? Em SEO a gente pode pensar aqui em também criar alguns processos e tudo mais na entrega pro cliente, mas principalmente em questões práticas, né? Tipo, cara, você precisa saber financeiro e comercial, minimamente. Sim. E você saber isso não tá ali no seu curso de SEO, na sua formação, no seu dia a dia de SEO. Então você vai ter que se especializar por fora. Tá. Dado esse cenário, o que você considera ali de habilidades que sejam essenciais para quem gerencia uma empresa especificamente de SEO? Tá. Então, acho que vamos começar pelo básico. Tem que entender De de SEO. SEO, não tem como. Tem gente que tem ótimas habilidades de liderança, mas se não entendeu nem o feijão com arroz de SEO, vai ser difícil, porque SEO é um bichinho diferente. Não é como outras empresas de serviços que é só pôs para dentro, alguém entrega e vai. Você muitas das vezes tem que conversar com o cliente sobre coisas mais técnicas. Depois, pensando assim, em quem está à frente da empresa, né? Abrindo a empresa. Liderança, porque assim, no começo você vai fazer tudo sozinho. Você vai fazer a nota, vai vender, vai entregar o serviço, só que conforme vão entrando as outras pessoas, você já tem que começar a liderar elas. Porque se você deixar a coisa solta, elas vão fazendo do jeito delas. Só que aquilo é a sua empresa. As coisas têm que seguir do seu jeito. Então, desenhar os processos, treinar as pessoas, vai ser muito importante para que aquilo que você imaginou no começo perdure. Porque senão, logo na largada, já começa a deturpar tudo e aquele sonho que você idealizou não vai acontecer. Aquilo lá, todo mundo fala, tem que ter os processos escritos. Legal se você já tiver esse tempo para você escrever e conseguir documentar tudo, mas se não tiver, pelo menos treinar as pessoas para que elas sigam dentro da sua metodologia, do jeito que você faz. Porque uma coisa que eu senti quando eu contratei o primeiro funcionário, ele fazia SEO diferente de mim. Eu falei, pera, ele tá fazendo de um jeito que não é o que eu quero que ele entregue pro cliente. Eu falei, então eu tenho que treinar ele, educar. Aí comecei a dar modelo, planilha, um monte de coisa para ele poder usar do meu jeito. Porque eu queria que ele entregasse o resultado do jeito que eu entregava. Então, foi um ponto ali de liderança, gestão. E aí, pensando nas habilidades do dia a dia ali, além do financeiro e comercial, eu acho que é lidar com pessoas. Porque conforme a empresa vai crescendo, cada vez mais pessoas. Hoje, só na parte de SEO, a gente está com, acho que, 35 pessoas. Tem que saber lidar com os diferentes perfis. Não é todo mundo igual a você. Tem pessoas que vão ser mais calmas, mais agitadas. Você tem que entender como usar as qualidades de cada uma delas para que a empresa funcione bem. Senão, fica uma bagunça. Boa. Eu destacaria também outras duas coisas que acho que, enfim, eu vejo muito em mim, em você, em vários outros donos e donas de agências de SEO, que é, primeiro, você minimamente ter ali um papel de autoridade na área, né? Você se esforçar. Hoje,
eu acho que principalmente no marketing, mais do que fazer bem, você também precisa mostrar que você faz bem, isso é muito Sim. importante. Então, se você é uma pessoa que é inegociável para você estar ali aparecendo, estar ali em destaque, não acho que é um tipo de perfil que conseguiria ter, né, que conseguiria empreender facilmente. As pessoas veem eu falando aqui, veem você falando, eu acho que eu já vi você comentando que você é tímido em alguma circunstância. Sim, sim. Eu sou tímida em enfim, quando eu tô fora da minha zona de conforto e tudo mais, é desconfortável, você vai se colocar em situações de desconforto ali, e você precisa ter esse jogo de cintura, de saber lidar. E eu acho que uma outra coisa que eu fui descobrindo e que eu estudei muito esse ano, principalmente, que foi o ano que eu comecei a ter um time comigo e tudo mais, e aí eu vi que muda o jogo quando isso acontece, foi o lado da inteligência emocional. Eu Sim. comecei a contratar pessoas comigo, eu tinha uma sócia, minha sócia saiu, acabei ficando só eu, e aí eu comecei a contratar pessoas no meio do ano passado. Então, do meio do ano passado para cá, eu fui entendendo como era você treinar pessoas, dar feedback, às vezes feedbacks ruins, às vezes você é colocado em situações muito complexas e situações pessoais. As pessoas trazem muitas questões pessoais para você também. Então, você ter essa capacidade ali de uma gestão emocional bem feita, né, e você saber contornar isso é muito importante. Então, eu acabei, no último ano, me dedicando muito a fazer curso de feedback, curso de inteligência emocional, como aplicar feedback, como você treina uma equipe da maneira correta, qual é a forma correta de se comunicar. Eu acho que tá muito ali ligado com o que você está falando das habilidades de gestão, mas eu acho que principalmente esse lado de emocional acaba Sim. impactando muito, até porque você tá lidando com pressão o tempo todo. Você tá ali à frente de uma empresa, você tá ali à frente de pessoas, você tá ali, equilibrando muitos pratos ao mesmo tempo, né. Então, uma coisa que eu fui descobrindo e estudando cada vez mais aí nos últimos 2 anos foi essa parte de inteligência emocional. Sim, né, isso é muito importante, até porque, assim, se você ficar destabilizado, todo o restante vai, porque você começa a tomar decisões equivocadas, às vezes no calor do momento. Aí uma coisa que eu aprendi é que, assim, falar: "Você mas nunca vai ficar nervoso?" Vou, só que eu me permito ficar nervoso, sei lá, por 5 minutos, e depois eu tenho que voltar para o meu eu normal, para voltar a trabalhar normal, ter um Até ritmo. porque você é um ser humano, é impossível você não ficar nervoso, né, mas é isso, é aprender que vai além de você, não é mais só você ficar nervoso, você tá ali representando, Exato. né, várias pessoas que estão ali, que dependem, no final das contas, da empresa e que você tá representando a empresa. Então, a Sim. sua atitude impacta muito ali na vida das E pessoas. vai ser um exemplo para os outros também, né. A forma como você lida com o problema, se é aquele se o capitão do navio tá nervoso, todo mundo vai ficar nervoso. Agora se o capitão do navio tá calmo: "Não, vamos resolver, só fazer isso, isso, isso", todo mundo fica mais calmo. Então, Sim, a equipe é reflexo do dono. com certeza. E como é que a gente consegue estruturar uma agência de SEO? Quais áreas e quais funções você acha que são cruciais ali para uma agência de SEO funcionar? Uhum, tá. Da forma que eu estruturei a consultoria digital, eu sempre quis entregar o trabalho de ponta a ponta. Por quê? No comecinho, não era bem assim. Por exemplo, eu não tinha setor de conteúdo. Só que a gente sabe que SEO depende ali do conteúdo muitas das vezes para produzir uma página nova, um artigo de blog. A gente precisa do conteúdo como parte da nossa entrega. Só que o que que acontecia no começo? Eu passava para o cliente falando, ó, você precisa reescrever esse conteúdo aqui desse serviço, incluindo isso, isso, isso. Eu passava uma semana, 2, um mês, 2 meses, 6 meses, o texto nunca chegava. Aí o que acontecia? O cliente não tinha resultado porque ele não fez o que eu pedi, consequentemente o contrato era encerrado. Aí eu falei: "Pô, então eu vou montar o quê? Além do meu time de SEO que vai levantar as melhorias que o site precisa, eu vou ter uma equipe de redação para já produzir o conteúdo dentro de casa e também a equipe, a gente chama de desenvolvimento, que vai entrar no site do cliente, lá no WordPress dele, e ajustar tudo que tiver. Ah, tem que fazer ajuste no servidor, instalar plugin, qualquer coisa que tiver que fazer, a nossa equipe vai entrar e vai executar. Então, eu fui montando esses 3 principais setores ali na parte que a gente fala que é a operação, a entrega do serviço em si, para poder entregar o quê? O trabalho completo. Aí, depois que a gente fez dessa forma, a gente teve muito menos problema de não gerar o resultado por falta de entrega. Por quê? Era a gente que ia
botar a mão na massa. Então, não tinha mais a desculpa do tipo, não deu resultado porque não implementou. Agora, era tudo com a gente. Então, na minha visão, esse para mim é o melhor formato, você ter tudo dentro de casa. Óbvio, vão ter clientes que já têm a sua equipe de redação, que já têm a sua equipe de programação, deixa eles lá, você só faz a parte de SEO. Mas quando o cliente não tem, você chegar com a solução completa é um diferencial. Boa, isso é até uma coisa que eu uso como pitch quando eu tô falando com possíveis clientes, que a gente é uma solução 360, porque o nosso objetivo cara, vai ser muito mais complexo para você contratar um profissional de SEO, um profissional de conteúdo, um desenvolvedor, eventualmente alguém para fazer link building, eventualmente alguém para fazer, sei lá, coisas que envolvam ali relatórios de SEO, enfim, tudo isso são profissionais diferentes que vão Sim. fazendo. Então, é muito caro. Então, acho que o escopo, o objetivo central ali da agência é justamente fazer com que você consiga resolver todos os problemas do cliente, né? E talvez o cliente tenha uma coisa ou outra, mas faltam as outras pontas. Então, é bom que a gente tenha esse time desenhado. Para além da operação, quais são as outras áreas que você tem? A gente tem a parte financeira, RH. Hoje a gente montou Comercial. uma comercial, que aí eu tô mais junto do comercial hoje. A gente também tem um time que a gente chama que é o time de operações ali, mas na verdade é a liderança organizada de uma forma um pouquinho diferente. Mas a gente tem um time que é só para tomar certas decisões, que a gente não envolve todo mundo para tudo. É tipo, chegou um projeto novo, tem alguns líderes ali que já falam, esse projeto vai ficar com fulano, ciclano, beltrano, e já monta a squadzinha para atender aquele cliente. Hoje a gente tem um setor de processos, então tem uma pessoa que ela é responsável por fazer todos os processos funcionar, garantir que a gente está dentro do tempo previsto para entregar os materiais, as análises, enfim. Isso também é muito importante. Sim, a gente viu a importância porque como os processos eles vão tendo que ser atualizados constantemente, se a gente deixa na mão, sei lá, do analista, não, o analista é para fazer análise, ele não vai ficar pensando se o processo está bom, se ele está ruim, então a gente criou um setor de processos ali. Deixa eu ver se está faltando mais alguma área. Desenvolvimento, conteúdo, SEO. Acho que no modo geral é isso. Aí tem o administrativo, né? Sim. Como um todo, mas os principais são esses. Boa, show de bola. E aí, falando agora das suas experiências, quais foram os principais desafios quando você resolveu empreender em SEO? Fazer a galera entender o que era SEO, que muitas das vezes Sim. as pessoas só sabem o que é o Google Ads, eles não entendem exatamente o que é SEO. Porque assim, né? Quando a gente não começa já com as maiores empresas que já tem um setor de marketing, todo mundo sabe o que é SEO. A gente começa atendendo o micro, o pequeno, é o caminho da maioria das agências. Começam pegando os clientes pequenos. Só que muitas das vezes eles não entendem 100% o que é o SEO. Então você já tem que, cada momento de contato com o cliente é uma aula. Você tem que ir educando o cliente para ele entender, então SEO é médio prazo, longo prazo, não é o pago, é o orgânico. Esse foi um primeiro desafio que a gente teve ali. Depois eu acredito que, para mim, pessoalmente, foi vender. Porque quando a gente abriu a agência, eram 2 sócios. Meu sócio, ele cuidava da parte administrativa e vendas, e eu cuidava de entregar o SEO. Então, me acostumei por alguns anos ficar só nessa área mais operacional. Aí, quando o meu sócio saiu do negócio, quem foi vender? Eu. Então, foi um desafio grande ali, eu mudar um pouco o perfil. Não que eu nessa época eu já não soubesse, vai me comunicar bem. Só que se comunicar bem é uma coisa, vender é outra. Porque o vender você tem que convencer o outro a comprar de você. Então eu tive que aprender bastante ali o que eram os bons argumentos, como tocar um pitch de uma forma mais assertiva, escutar mais, falar menos. Foram algumas coisas que eu tive que ir ajustando, porque eu tinha, vamos dizer, o background de professor. Só que o professor, muitas das vezes, é quase um monólogo, né? Dependendo da aula, se ninguém Você pergunta fala nada. muito e escuta muito menos, porque a galera não fala. Exato. Agora, a venda não. A venda você tem que personalizar para atender ali a necessidade que a pessoa quer. Então, escutar bem e depois passar para ela. E eu acho que uma parte que vai junto das pessoas é a questão de cobrar. Porque eu tenho um perfil assim que, no fundo, eu não gosto muito do atrito com as pessoas. Eu quero ser a pessoa legal, Legal. tal, nunca ser visto como o chato. Só que quando você é o líder, você tem que cobrar. Não, e você... Eventualmente você vai ser o chato. Quer você queira, quer não. Mesmo você sendo o melhor líder do mundo,
a galera vai ter uma coisa ali com você de tipo, pô, você tá numa posição ali diferente. Eu Sim. também sofri e sofro muito com isso, de eu tenho que constantemente me lembrar, eu não posso ser amiga, óbvio, sou amiga de várias pessoas, mas tipo, é isso. Não posso me colocar no papel de o tempo todo ali olhar pra, né, nisso de, pô, a gente é amigo e tudo mais, não sei o quê. Porque você precisa ter essa relação ainda de respeito com o Uhum. time e o time vai, eventualmente, ficar irritado com a pessoa que tá ali acima, né? Então, assim, Sim. isso acontece. Eu já estive no papel de pessoa liderada, você já esteve no papel de pessoa liderada, a gente sabe o que que é. E é difícil lidar com essa sensação, mas é o tipo de coisa que, né, não Mas tem. depois acostuma. Mas É. um ponto uma dica aí pra galera que tá assistindo, que eu peguei. É fazer a gestão, né, a liderança, por combinados. É muito mais fácil. Porque assim, vamos supor, eu cheguei, Júlia, eu preciso que você entregue isso aqui. Tem que dar 10, sei lá, 10 qualquer coisa. Aí você chega para mim, Daniel, não entreguei 10, entreguei 8. Mas qual que foi o nosso combinado? Não era 10? Então, o que que você vai fazer para mês que vem você conseguir me entregar 10? Vou fazer isso, isso, isso. Beleza, é o nosso combinado. Então, se você entregou menos, você sabe que não bateu a sua meta, não está cumprindo com o nosso combinado. Bateu 10. Parabéns, você vai ser elogiado, você bateu a sua meta. Então, fica muito mais fácil fazer a gestão, porque tira aquela camada pessoal, é só a questão de, vamos ver se você Feito ou não feito, feito ou não né? feito, atingiu a meta, não atingiu a meta. É muito mais simples. Agora, se fica aquela liderança na unha, do tipo, não, mas você tem que chegar no horário. Não, mas vamos lá, qual que é o combinado? Botou o combinado, os dois lados entenderam o que tem que fazer, fica muito mais fácil. Boa. Assim, ainda tem seus Sim, momentos, né? sim, tem. Eu falo, cara, pra mim, o grande desafio quando eu resolvi empreender foi isso, entender que hoje SEO é 10, 20% do meu dia e várias outras coisas que eu tô cada dia me especializando mais e conhecendo mais, e eu acho que é um conhecimento e um aprendizado constantes, né? Tipo, eu vejo você. é, e eu acho isso muito legal, você está sempre ali buscando cada vez se desenvolver mais. Eu vejo você em várias mentorias. Eu comecei a pesquisar muito isso também para mim, porque é isso, você estar em contato com outras pessoas que estão ali passando por aquela situação também ajuda muito para você saber tomar algum direcionamento, né? Para onde você tem que ir naquele Sim. caminho, É muito mais barato aprender com o erro dos outros. do que com o seu É que é, próprio. e que às vezes é aquilo. Tem erros comuns que todo mundo passa. Aí quando você vai numa mentoria dessa, a pessoa fala, e vai acontecer isso. Você fala, opa, então já deixa eu me antecipar uns passos para que eu não passe por esse problema. Aí o que acontece? Pelo fato de você não dar cabeçada, você anda muito mais rápido, você cresce mais rápido. Isso é muito bom para o negócio. Imagina, você errar muito menos. Olha que beleza. Agora, se você toda hora erra, erra. E não que o erro não vai acontecer. Uma hora ou outra você vai errar, vai tomar uma decisão não muito assertiva. Mas se você erra menos, você acelera muito mais. Sim, com certeza. E aí a gente falou aqui, foi até a primeira coisa que você trouxe, sobre a parte do comercial, né? Eu acho que o principal ponto aqui é que quando você vira uma agência, você deixa de ser ali uma pessoa que recebe os freelas, como você pontuou, e você precisa estar constantemente buscando, porque é aquilo, você vai estar num contexto onde você vai ter salário para pagar, contas para pagar e tudo mais, então você precisa estar sempre trazendo receita, porque se uma das pessoas que hoje é seu cliente sai, isso não pode impactar o funcionamento da sua empresa. Dito isso, o que que você recomenda? Quais estratégias e dicas você daria para as pessoas que estão querendo iniciar e que precisam começar com essa parte comercial ali? Como atrair e manter uma carteira de clientes? Tá, então vamos lá. Vamos começar de quem é pequeno. Porque existe uma diferença que depois eu fui entender esse jogo da agência pequena e da agência grande. Porque se a gente para olhar a história, a maioria das agências que estão grandes hoje, atendendo grandes contas, não foi sempre assim. A maioria começou atendendo as pequenas contas e foi evoluindo. E aí, a estratégia que você usa para adquirir esses clientes vai mudando com o passar do tempo. Então, eu comecei agora, sou eu mais uma pessoa, eu sozinho aqui, urgência. Beleza. Você vai ter que ter o seu SEO muito bom, você vai ter que ter as suas redes sociais sempre muito bem alimentadas e pensando em rede social da sua própria empresa, mas nunca descarte a sua própria rede social, que as pessoas gostam de se conectar com a pessoa por trás da empresa. Mas isso, muitas das vezes, vai ser suficiente para atrair os leads que você precisa para negociar e fechar os contratos no final do mês. Por quê? O pequeno ele vai entrar no Google,
vai pesquisar, sei lá, consultoria de SEO. Vai te achar, vai pedir um orçamento e você vai poder fechar com ele desde que o seu SEO esteja bom. Aí você vai evoluindo, vai crescendo, chega num ponto que você começa a ver que cada vez menos chegam leads que estão alinhados com o momento que você está precisando cobrar um ticket maior, porque a sua empresa está maior, mais boletos para pagar no final do dia ali, no final do mês. Então você começa a ter que, você precisa de clientes maiores. E mais do que isso, eu acho que também o valor sobe com o nível de expertise. Quando você é uma Sim. empresa que está começando, você ainda está entendendo os processos, você vai ter possibilidade de ter menos processos criados, talvez mais falhas ali processuais no caminho de Total. entrega. Quando você já está num nível de maturidade maior, você vai entregar uma coisa de muito mais excelência. Então é Sim. normal que vai subir no preço, né? Tem mais cases de sucesso, profissionais cada vez mais gabaritados. Então, é natural que o seu preço vá aumentando, porque vale e também porque tem a necessidade de custear tudo isso. Só que é aquilo, quando chega num patamar que você já está do médio para o grande, a gente tem que entender que, sei lá, o diretor de uma multinacional, dificilmente ele vai pegar, vai entrar no Google ali, consultoria de SEO, deixa eu pegar as 3 primeiras aqui e deixa eu pedir um orçamento para elas. É muito difícil que isso aconteça. É mais comum que essas pessoas elas procurem fornecedores por algum tipo de indicação, algum tipo de posicionamento de profissional que ela se deparou em algum dado momento. Então, os contratos grandes, muitas das vezes, eles vêm por relacionamento. Então, você estar nos ambientes certos, conversando com as pessoas certas, um vai indicando o outro e você começa a ter acesso a essas grandes empresas. É por isso que hoje, por exemplo, vamos dizer, o meu investimento em marketing, muitas das vezes, é estar nas feiras, nos eventos, conversando com as pessoas, entrando nas mentorias onde tem os empresários que são os diretores dessas empresas, para que eu possa me conectar com eles e quando eles precisarem do serviço de SEO, eles lembrem, pô, no meu grupo de mentoria tem um cara que o posicionamento dele sou especialista em SEO, deixa eu ligar para ele. E aí que a oportunidade surge. Por quê? A grande empresa dificilmente vai pedir o orçamento direto lá pelo Google. Ela vai vir por um outro caminho. Com certeza. Hoje eu vejo também que a gente tem o lado do inbound, né? Que foi o que você falou. Pô, se você é uma agência de SEO, minimamente você vai começar a se preocupar com o seu ranqueamento, né? É o que a Sim. gente espera, pelo menos. Apesar de casa de ferreiro, espeto de pau, eu Às entendo vezes que não às dá. vezes a gente prioriza o do cliente ao nosso. Mas você vai estar olhando para isso. Então, e se você é um especialista em SEO, você sabe fazer um inbound funcional. Você sabe fazer seu site aparecer ali para você captar lead. Mas uma coisa que a gente também tem testado e tem dado certo é trazer o outbound, né? E a gente ir atrás de empresas, entender. Cara, se eu ficar esperando toda vez cair o inbound, vai ter mês que talvez não caia. Vai ter mês que cai muito menos. É uma coisa sazonal. E você está esperando que as pessoas cheguem até você. Então também faça o movimento contrário, de ir até as pessoas. Pega ali seus contatos do LinkedIn de empresas que você conhece e sabe que talvez teria uma demanda. Eu sempre penso assim, quem é o segundo do mercado de tal nicho? Tipo, sei lá, tava fazendo esses dias compra de maquiagem. Coisa bem específica ali. Falei, cara, sempre que eu pesquiso no Google, vem essa empresa aqui me vendendo maquiagem. Pô, será que essa empresa daqui faz SEO? Aí eu mandei mensagem eu tenho um time hoje que prospecta pra mim. Então eu mandei mensagem pro meu time e falei, cara, galera, essa empresa daqui tem um gap para isso aqui específico. Vamos usar isso como approach. Então eu acho que pensar no outbound também como forma de não ficar parado esperando que chegue todo mundo sempre até você. Sim. Então a gente criou um processo onde a gente tem uma meta ali de todos os meses ter pelo menos um número X de reuniões, porque se a gente tiver um número X de reuniões, a gente sabe que vai converter ali um percentual dessas reuniões. Então a gente vai sempre estar mantendo ali uma frequência de clientes. Então, acho que o outbound foi uma forma também que ajudou muito a escalar nessa parte comercial, porque, enfim, é isso. A gente, como você falou, né? A gente vai se desenvolvendo, mas eu sou um profissional de SEO no final. Então, eu tive que estudar muito para entender o que funcionava e o que não funcionava. Sim, nessa estratégia a gente já fez, de vez em quando a gente faz também, mas não é o core hoje ali. Mas a gente também prestava atenção quem que estava anunciando e o SEO era uma porcaria. Porque eu sabia que essa pessoa está botando dinheiro no Google. Um argumento para eu vender para ela eu vou te ajudar a você não gastar tanto com o Google Ads. Ou então você usar de uma forma mais inteligente, porque a partir do momento que você ficar em primeiro no orgânico,
você vai receber mais cliques ali. Talvez você pode pegar essa verba dessa palavra-chave e colocar para outro termo, enfim. Então, eu sempre levo, tá anunciando? Não tá bem no orgânico? Vou abordar essa empresa ali, porque grana tem, ela tá gastando com o Sensacional. Google. E até pela ferramenta tipo SEMrush, a gente consegue saber qual é o investimento e quais são as palavras-chave e pegar o que ela tem de palavra-chave que ela tá pagando, qual é a posição dela orgânica, e já é até um reporte para você trazer na hora de entrar em contato com uma empresa. Sim, toda vez que eu vou fazer esse processo de vendas, eu já faço uma venda onde eu já começo a entregar valor. Por exemplo, essa simples análise que você trouxe, eu trago, ou outras, enfim, aí depende do cenário ali do cliente, mas eu já trago valor para que a pessoa pense assim, se de graça já tá bom assim, imagina se eu pagar para ele fazer o trabalho para mim. Que isso facilita muito a venda. Agora, tem gente que fala, mas se eu Vou entregar o ouro. vou entregar, vou botar o que eu vou fazer para ele? Bota lá. Mas você vai colocar num PowerPoint 5 tópicos. Nossa, com esses 5 tópicos é o ouro. Se isso é o ouro... Pô, então já era, gente. Com o ChatGPT a gente tá... Acabou, porque é isso, né? Tipo, o ChatGPT consegue falar, ó, você precisa fazer A, B, C, D. Tipo, o que a gente precisa mostrar é que a gente, analisando ali superficialmente, já consegue trazer um cenário onde a gente vê melhoria. Então, é meio que um voto de confiança, principalmente no outbound. Eu sinto que no inbound tem uma grande facilidade. Por exemplo, você é um cara que está sempre presente em eventos, que está sempre ali com um networking muito bom. Eu consigo trazer muita gente também através ali das minhas redes sociais, do meu networking. Quando a pessoa vem pelo inbound, a pessoa já conhece a gente. Uhum. Minimamente ali ela já tem um grau de confiança na gente, então é muito mais fácil da pessoa decidir. Mas agora, quando você vai até uma empresa, minimamente a empresa espera que você dê alguma coisa para ela em troca dela Sim, parar para te ouvir. com Então é certeza. isso, é trazer geralmente insights e informações que agreguem ali para, né, esse primeiro approach, essa primeira abordagem. Isso aí. Boa. Pensando em processos do dia a dia, como é que você acha que... Quais são os principais processos que vocês têm hoje na operação de SEO? E como você acha que esses processos ajudam ali na entrega do dia a dia para os clientes? Como é que você trata disso ali no seu time de operação de Uhum. SEO? Tá. lembrei um setor que eu não falei no começo. Atendimento. Esse foi um setor que veio surgindo depois de muito tempo, porque eu descobri que o analista, ele faz análise, o atendimento atende o cliente. Quando eu colocava a responsabilidade de falar com o cliente, com o analista, dava ruim. Mas pegando os processos como um todo, né? A gente sempre procura deixar o cliente o mais envolvido possível no processo. Por isso que eu lembrei do atendimento. Então, por exemplo, o cliente assinou o contrato lá com o comercial, o jurídico, etc. Já vai ter a pessoa de atendimento que vai entrar em contato, vai já agendar a primeira reunião de imersão, já vai trazer aqui alguns primeiros dados, explicações, tirar qualquer dúvida que a pessoa tenha do processo, já para ter uma primeira boa impressão após assinar o contrato. Óbvio que a gente já vem tratando ele bem desde antes, só que agora ele já entrou, ele já é cliente, está com o contrato assinado. Aí a gente faz a nossa reunião de imersão, que a gente marca lá 2 horas de reunião, a gente vem com um monte de perguntas para entender o cliente. Por quê? Como é que eu vou montar um planejamento, que é a etapa seguinte, se eu nunca parei para sentar para falar com o cliente? Porque esse já foi um erro que eu cometi, principalmente com o freela. O cliente, eu quero fazer SEO. Beleza, é tanto. Ele, fechou. Só que, tipo, e aí eu começo a fazer o trabalho. Com base no quê? Com base, eu joguei no SEMrush, vi algumas palavras que estão na segunda página, eu vou trazer para a primeira. Mas você nem falou com o cliente para saber se aquela palavra é boa, se é ruim, se aquele produto ele quer vender mais, não quer vender mais. Precisa ter um entendimento muito grande de como que está o momento do cliente para saber qual que é a estratégia que você vai adotar, se você vai vender o produto A, B ou C. Então tem que ter essa reunião de imersão. Quando a gente sai dessa reunião de imersão, que vai toda a galera que vai participar do projeto, né, o squad todo, uma parte já começa a fazer um planejamento inicial para os 2, 3 primeiros meses no máximo. A gente normalmente trabalha mais mensal, que é mais preciso. Só que entre entregar esse plano, que demora cerca de umas 2 semanas, e essa reunião, para não ficar um vazio de comunicação, a gente já marca uma reunião com esse cliente para que só o CS, né, o Customer Success, ele converse com o cliente sobre pontos importantes, do tipo, quando eu te mandar um conteúdo, eu preciso que você prove em tanto tempo. Por quê?
segundo o nosso cronograma. A ideia é que se você aprove aqui, ele vai ser publicado aqui. A análise, quando eu te mandar, você só precisa me dar um ok que você viu, a gente já vai implementar. Então, a gente explica todos os prazos, tudo bonitinho, para que ele tenha uma entrega ali no meio do caminho. Por quê? Já aconteceu de, antes não ter essa reunião, ficava um hiato ali de 2 semanas, o cliente já começava a reclamar. Do tipo, fez a reunião, vocês sumiram. Mas não, só passou, tipo, 10 dias. Mas ele se sentia assim, falei, então, se alguns clientes se sentem assim, a gente tem que resolver o problema. Como que a gente resolve? Colocando essa reunião ali no meio. Quando o cliente entra, uma das primeiras coisas que a gente faz é uma varredura geral, uma auditoria, vamos chamar ali, porque se tiver um problemão, tipo um no index no site, a gente já pega e já resolve logo. E às vezes isso vai destravar um monte de coisas que eu acho o que cliente não ia qualquer ter. projeto de SEO, a gente sempre roda uma auditoria técnica inicial, né? Tem que Tipo, ter. garantir que tá funcionando. E isso, inclusive, é a task inicial de qualquer cliente meu. Então, é isso, assim, nas primeiras 2 semanas, eles já esperam que depois de 2 semanas dentro, a gente tá entregando ali já uma auditoria meio que Sim. saúde do seu site, cenário geral, pra gente saber como é que tá funcionando. Sim, não, isso é igualzinho lá. É a primeira entrega. Técnica é isso É, aí que a gente entrega, isso até aí. porque garante para nós, né? Vai. Exatamente. Pra gente saber que o que a gente vai fazer vai gerar resultado. Exato. E aí, depois dessa primeira entrega técnica, a gente tem as nossas entregas de análises, onde a gente aponta quais são as melhorias que o site está precisando, os conteúdos, as implementações e tudo a gente vai reportando para o cliente. Então, a gente sempre está ali em constante comunicação, seja por e-mail, que a gente coloca como sendo o canal oficial para mandar as coisas, deixar tudo documentado, registrado, mas a gente usa o WhatsApp. A maioria dos clientes aquilo, respira o WhatsApp. Então, a gente precisa estar no WhatsApp também. Tem agências que não gostam, mas eu já percebi que é muito mais eficiente você ter um grupinho do WhatsApp entre atendimento e cliente. Eu não coloco os analistas na maioria dos projetos, é só o atendimento e o cliente, que aí o atendimento recebe, absorve o que tem que absorver e repassa o resto para a equipe técnica poder executar. E aí, quando chega o final de cada mês, a gente agenda uma reunião para fazer a apresentação do relatório, que foi uma outra coisa que a gente aprendeu com o passar do tempo. Que antes a gente mandava no começo, fazer um relatório da hora, mandava por e-mail, o cliente nunca abria. Aí passava um tempinho ele, porque eu não tô vendo o resultado. Mas como você não tá vendo o resultado? Porque ele não abre Ele não abre, relatório. exato. Então a gente marca uma reunião para mostrar A para gente ele. tem também, todo mês, a gente faz... Todo dia 31 é dia de mandar mensagem pro cliente falando disponibilidade de horário semana que vem. Então, Isso assim, aí. é isso. A gente também usa grupo no WhatsApp. Já tentamos de outras formas, já tentamos... o cliente tem Slack, vamos entrar no Slack dele. O fulano tem não sei o quê. Vira um caos pra empresa, pra gente. E pra eles também, tipo, muitas vezes não vão querer uma pessoa externa no grupo deles, na ferramenta oficial deles. E por e-mail, às vezes, a coisa se perde, Sim. enfim. Eu trabalhei numa agência já que tinha um software próprio deles, e a galera desenvolveu ali um negócio onde você envia tudo por lá. A galera não vai acessar. Então, assim, de todos os testes que eu já fiz na minha vida, o WhatsApp é o único que realmente a gente consegue um engajamento rápido e uma troca mais fluida ali, que, né, em SEO a gente depende de muitas etapas ali de contato com o cliente. Então, o WhatsApp também foi a principal ferramenta. Aí eu fiz isso. Eu tenho hoje um WhatsApp para mãe, família, que às vezes eu esquecia de responder minha família, porque era tanto grupo de cliente que ia subindo ali. E aí agora eu tenho um WhatsApp. Eu tô em todos os grupos, eu faço questão de estar para ir acompanhando, né, tudo que está acontecendo. Mas é isso, aí eu fico vendo lá o que está acontecendo, o time falando e tudo mais, para ter esse acompanhamento mais próximo. Sim, mas até esse ponto, né, do WhatsApp, é uma coisa que, nesse caso, a gente usou, né, para você e a gente usou para facilitar a comunicação, mas tem vamos dizer, um conceito por trás que todo mundo pode aplicar, que é reduzir a burocracia. Porque toda vez que a gente quer... Óbvio, processos são bons, são, mas se gera muita burocracia, gera atrito. E isso dificulta para quem? Para o cliente. Facilita para nós e dificulta para o cliente. Então, a gente sempre tem que pensar se essa etapa a mais, esse sistema, esse software, isso que eu estou fazendo, está gerando mais burocracia para o cliente, consequentemente é mais atrito. E o cliente não gosta disso. Então, buscar facilitar. Daniel, mas vai ter 50 grupos do WhatsApp. Vai. Só que para o cliente é muito melhor que ele seja rapidamente atendido, comunique muito mais fácil com a gente, responda, do que a gente criar a burocracia de só te atendo por e-mail, o e-mail nunca é aberto, nunca é respondido,
A gente vai ter É, que ligar para ele responder o e-mail. o que a gente faz lá é, a gente tem que entregar alguma coisa, mandamos no WhatsApp, mandamos no e-mail, e aí fica a critério do cliente, né? Se o cliente não quiser ali. Eu falo, cara, o grupo no WhatsApp é muito importante, a gente vai estar ali com uma comunicação mais fluida, mas tem cliente que prefere aprovar mais rápido, inclusive por e-mail. Então, é opção. Sim. E é isso, assim, dá possibilidades, mas o que eu também tentei foi me adaptar a cada um dos clientes. Ah, prefere grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, né? Não, aqui na empresa a gente tem grupo no WhatsApp, grupo e a gente manda e-mail. Se você não quiser uma das duas formas, a gente segue com a outra, mas, tipo, é isso. Porque quanto mais coisa você coloca, mais difícil é você seguir um processo. Sim. E eu acho que para você escalar, não tem como você não ter processos muito bem definidos, né? Eu acho que isso também foi um dos principais aprendizados que eu tive aí nos últimos anos, meses. Quanto mais processo você tiver, mais fácil é de ser escalável e você conseguir gerar resultado para mais clientes. Sim. Para você não se perder no caminho. É que você padroniza o que é bom, né? O processo é você documentar o caminho feliz. É o caminho que você sabe que se tudo correr dentro desse caminho, a gente vai chegar no resultado. Seja um bom atendimento, seja entregar o resultado de SEO, é a melhor coisa. E assim, para quem está começando agora aí, muitas das vezes vai ser, o processo é simples, tem 3 etapas. Depois virou um bicho de 50 etapas. Não tem problema, porque o processo é vivo. Conforme, sei lá, o WhatsApp morreu no Brasil, vai ter que atualizar. A gente vai ter que ir para outro software, para outro aplicativo e vai ter que atualizar o processo. Por isso que tem que sempre estar revisitando, mas ter um processo, saber qual que é o caminho feliz para levar o cliente até onde ele deve chegar, é a melhor coisa que uma empresa precisa ter ali. Com certeza. E aí, voltando nessa questão de, enfim, de proposta comercial e tudo mais, hoje como é que vocês criaram um modelo de precificação de vocês? Como é que era uma coisa mais completa? Deixa eu colar aqui rapidinho, galera. Como é que você definiu a precificação de vocês e como é que você garantiu ali uma proposta de valor na hora de apresentar? O que você traz numa proposta comercial que gera esse valor e que você pode cobrar ali, né, o preço que você tá... Enfim, equilíbrio ali entre valor e preço. Sim, sim. Primeiro, do preço. Hoje a gente sabe quanto tempo a gente demora para fazer cada tipo de atividade. Então, eu sei quanto tempo eu demoro para produzir um conteúdo, para fazer uma análise de SEO. A gente já tem um modelo de como que é a nossa análise de SEO, então eu sei, em média, quanto que é o tempo que a gente demora para fazer a implementação, seja num site em WordPress, no Magento, ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu sei o custo que eu tenho para cada tipo de entregável. Então, eu tenho lá os entregáveis que eu vou mandar para o cliente, que inclusive é o que eu coloco na proposta, ele já tem os entregáveis quantificados. Então, não é assim, tipo... Eu estou te vendendo uma consultoria de SEO. E sei lá o que eu vou receber. Não. Tem lá tantas análises por mês, tantos conteúdos, as implementações estão cobertas, se vai ter link build, se não vai ter. Tem tudo lá descrito para o cliente saber o que ele vai receber. Esse já é um primeiro ponto que eu percebi que já agrega valor. Porque tem gente que vende... Eu falo que é a consultoria de SEO caixa preta. Você não sabe o que você vai encontrar lá dentro. Mas não, eu vou fazer tudo. Aí quando o cliente começa a pedir certas coisas, não, esse tudo, mas menos isso. Aí você já quebrou a expectativa com o cliente. Então, na questão do custo, eu calculo dessa forma. Então, tempo versus o valor hora do profissional, vai ser o custo que eu tenho ali. Aí eu vou somando, coloco ali impostos, comissão que tiver que pagar para o vendedor, etc. E a margem de lucro em cima. Então, eu componho o preço dessa forma. E aí, na hora de agregar o valor, aí são as coisas que todo mundo tem que fazer. Mostrar seus cases, porque o case é importante para a pessoa ter mais confiança. Está te conhecendo agora, né? Não, deu certo. Ele já teve vários cases de sucesso ali. Mostrar que, no caso lá da nossa agência, que tem profissionais competentes, premiados. Já ganhei prêmio da Abrad, da Becom. Isso é importante. As pessoas querem saber como que o mercado te vê. E as premiações são isso aí. A forma como a gente trabalha, que nem eu expliquei mais cedo, o escopo completo. Então, eu não estou te entregando só um documento de SEO. É o documento com o profissional que vai implementar, o profissional que vai escrever. Então, eu estou te entregando a solução. Eu não estou te entregando só os materiais apartados. Tem uma estratégia por trás. Isso também é uma coisa que ajuda a vender, agrega valor. Mostrar durante o processo comercial que tem estratégia. Por quê? Muitas das vezes, infelizmente, tem profissionais que vendem um SEO que é mexer título e descrição. É isso que muitas pessoas vendem e o cliente, por ser leigo, ele acaba entendendo, o SEO não é um negócio de mexer os títulos?
Então, tem muito mais coisa Não é aí. negócio de botar palavra-chave no site? Alguma coisa assim. Então, te traz as estratégias. Por exemplo, se é um e-commerce, eu já tenho algumas falas que soam muito bem no ouvido do cliente ali. Por exemplo, ó, eu posso trabalhar com seus produtos que mais vendem no balcão, mas não vendem no online ainda. Eu posso também trabalhar os produtos que você tem maior margem de lucro para injetar dinheiro no seu caixa mais rapidamente. Eu posso trabalhar estratégias com os produtos que estão encalhados e não vale a pena você fazer um Google Ads para vender eles. Só que eu já dei 3 opções para ele que ele, cara, eu não sabia que dava para fazer isso com SEO. Então eu agreguei já um valor da estratégia. E fora aquela auditoria que a gente faz no começo, ali no momento da proposta, levantando, dá para você economizar aqui, o page speed tá ruim aqui, enfim. Seu concorrente está fazendo isso, você não está fazendo isso. Isso é uma coisa que, por exemplo, é matador. Eu coloco na proposta quando eu já consigo identificar quem é um concorrente direto daquele cliente. Eu tenho um checklist de coisas que eu analiso no site do cliente da concorrência. É isso, tipo, page speed sites. Se é uma coisa grotesca de um pro outro, aí eu falo, pô, teu page speed no site tá ruim. Sei lá, tráfego estimado ali do SEMrush. Se um tá funcionando, o outro não tá bom. Tipo, enfim, eu tento trazer alguns dados que vão pautar ali essa resposta para justamente essa proposta para justamente fazer com que ele fale, pô, caramba. Sim. Cara, eu acho que eu nunca vi um argumento tão bom quanto o seu concorrente faz. Exato, seu concorrente está melhor. Então, aquele negócio que gela qualquer pessoa por dentro quando tá ali no papel de gestão de marketing, né? Então, é um ponto de começar a prestar atenção naquilo. Sim. Mas uma coisa que eu sempre faço, quem apresento hoje as propostas comerciais lá na empresa. E sempre que eu estou apresentando uma proposta comercial, eu reparo quais são as dúvidas dos meus clientes. E aí eu tento ir anotando, ou enfim, no final eu anoto. Se 3 clientes me trouxerem a mesma dúvida, isso vai virar um slide na minha proposta. Uhum. É meio que, se tá se repetindo, é um padrão, uma dúvida que tá acontecendo ali, é uma dúvida geral. Então, se você trouxer isso na proposta, você já mitiga ali um dos problemas que vão aparecer, né? Uma das questões que vai ter. Então, eu tento trazer a proposta como algo, meio que um organismo vivo, que eu tô sempre ali tirando ou acrescentando coisas que fazem sentido. Sim, não. A gente também aplica isso porque se é a dúvida de um e tá recorrente, na sua comunicação de vendas, ele tá faltando uma coisa. Quando você vem e adiciona, você já eliminou aquilo, o atrito. É uma coisa a menos para o cliente pensar. Que, por exemplo, como que era antes? A minha proposta no começo. Não, eu vou te pedir para você fazer tantos textos por mês. Não, mas eu vou ter que fazer? É o atrito. Aí eu coloquei, não, então, você tem a opção de contratar a gente para fazer os textos. Ele, então beleza, vou querer o texto também. Então, são coisas que a gente vai adicionando para diminuir o atrito, porque cliente com dúvida não compra. Boa, isso que você falou é muito legal também. Hoje, vocês trazem já opções de valores, então, tipo, esse valor aqui é só do time de SEO, se você quiser o conteúdo junto, vem aqui, ou você marca geralmente uma reunião anterior para entender qual seria o escopo que faria sentido, porque o meu processo hoje é isso, eu faço uma reunião inicial só de papo, tipo, você tem um time de conteúdo, hoje você tem um time que implementa, seu site fica numa plataforma, como é que funciona? Para tudo isso ser insumo para eu criar a proposta, que é o que eu considero a proposta ideal. Uhum. Porque eu já fiz alguns testes, eu trago às vezes uma variação da proposta e tudo mais, mas quanto mais informação eu trago, na hora da tomada de decisão, mais difícil fica a tomada de decisão. Então, eu coloquei essa etapa inicial de, tipo, vamos conversar aqui rapidinho pra gente ver se tem fit e tudo mais. E aí, nessa conversa é que eu vou extraindo as informações que, no final, chegam na minha proposta. Então, hoje, como é que você faz isso? Você traz ali uma opção A, uma opção B, uma opção C, um com conteúdo, sem conteúdo, com link building, sem link building? Não, hoje, quando eu vou pra reunião, eu só levo um valor, uma solução. Por quê? Eu tenho essa primeira conversa com o cliente, que é justamente para entender. E aquilo, quando eu vou apresentar a proposta, eu só falo, isso aqui é uma sugestão de escopo de trabalho aqui, com base no que a gente conversou, eu, como especialista, entendo que é o que vai te atender e gerar o resultado que eu te combinei, que eu já te expliquei, enfim. E esse é o valor para fazer desse jeito. Dani, mas, putz, ficou pesado, dá para mexer? Dá para mexer, só que aquilo, já não estamos mais dentro do ideal. Você tem que enxugar, já não está dentro do ideal que eu combinei com você. A gente pode fazer aqui no começo, mas quando eu gerar mais resultado, você
aumenta o escopo. Então, eu já estou fazendo uma venda futura. Mesmo que eu baixe o valor agora... Já deixa ali um espaço para depois fazer um upsell. Exato. E da mesma forma que às vezes tem cliente que... Esse é o cenário bom para o vendedor. Cara, eu gostei, mas dá para pôr mais texto, mais... Dá, com certeza. O upgrade é sempre bem-vindo. Mas eu sempre parto de um ponto que é o mínimo para aquele projeto. Que é igual, por exemplo, vou pegar um marketplace gigante. Vou chegar lá com um escopo pequenininho, não faz sentido. Eu preciso já entender que, para esse cliente, eu já tenho que ir com esse escopo. Porque se ele pedir muito menos do que isso, eu não vou conseguir gerar o resultado para ele. E aí, o que acontece? Você começa a trabalhar abaixo do ideal, não vem o resultado, o cliente cancela. E isso também é uma coisa que tem muita agência que, quando está no começo, não entende, que é o jogo da recorrência. Consultoria de SEO, consultorias no geral, mas vamos falar de SEO, o jogo é o da recorrência. Por quê? É você manter o cliente ali todo mês Exato. pagando. Quanto mais contrato você empilha, melhor. Até porque, trazendo uma comparação aqui, mas SEO é igual casamento. Quanto mais vai passando ali o tempo, mais difícil é de separar. Porque Sim. você está envolvido já nos processos, quanto mais tempo você vai ficando ali, mais você vai criando vínculo, você começa a entender como é que funciona a plataforma. Eu tenho um cliente que é um cliente específico, que inclusive meu time hoje estava fazendo reunião com ele, que é um site assim, visualmente funciona, mas por trás é gambiarra em cima de gambiarra, e aí a gente sempre fala disso. É um plano deles, mas é aquilo, né? Mudar um site envolve muitas coisas. Eles estão nesse de, vamos trocar, vamos trocar. Cara, se hoje eles trocarem a empresa de SEO, o tempo que eles vão gastar ensinando uma empresa a mexer nesse site, o tráfego já caiu, já subiu, já caiu, já subiu, já fez um negócio doido ali. Porque quanto mais você entra no dia a dia do seu cliente, quanto mais você consegue entregar valor em pequenas coisas como essa no dia a dia, mais difícil é de você sair. Então é aí que você começa a ter clientes onde você vai construir case, construir uma história, ganhar confiança, poder trazer para mais perto de você. Então a recorrência no final é o que mantém, na minha opinião, né, o que eu experimentei até hoje, é o que mantém ali a longo prazo sua empresa funcionando. Sim, com certeza. Eu chamo isso aí de criar uma barreira emocional para o cliente não querer sair. E aí, por exemplo, coisas que a gente pode fazer. Que aí são aquelas diquinhas que a gente vai pegando com o tempo de casa, né? De história da agência. Por exemplo, às vezes você lembrar de dar parabéns no dia do aniversário da pessoa, você mandar um mimozinho pro cliente, é legal, tipo, pô, final do ano, manda lá um brinde da sua empresa, alguma coisa, a pessoa vai se sentir querida. Ou ainda, uma coisa que eu tenho testado mais recentemente que tem dado super certo, inclusive serve até para fazer o upgrade do escopo. Os atendimentos começaram a reportar que tinha alguns clientes mais novos que eles estavam com algumas dúvidas sobre o processo de conteúdo e eles falaram, "Pô, não dá para dar um treinamento para eles?" Eu falei, dá. Reúne todos os clientes aí num treinamento, eu vou dar um treinamento para eles de conteúdo. A galera adorou e teve um cliente que pediu mais conteúdo. Eu falei, olha só, vamos usar mais. Por quê? Eu acabei de treinar não só os meus funcionários, eu treinei a equipe do cliente. Eu agreguei um valor que provavelmente foi aqui, 1 hora de treinamento que eu dei, só que aí veio, tipo, 5 funcionários de uma empresa, 5 da outra, não sei o quê. Eles aprenderam algo novo e aquilo. Eles vão querer cancelar comigo agora que eles dizem, pô, eles podem treinar a nossa equipe. Eu criei mais um vínculo emocional ali que vai ser muito difícil eles tirarem, por quê? Quando chega na outra agência que vai falar, mas ó, a outra agência, ela treina meus funcionários, você vai treinar? Mas não, isso a gente não tem. Então, não vou trocar vocês, a agência que tá por vocês, porque não faz sentido. Sim, com certeza. Assim, é isso, né? Na recorrência, tudo que você puder fazer ali para gerar cada vez mais valor vai melhorando, deixando cada vez mais barato ali, melhorando o seu ROI no final. Mas, ok, estamos falando aqui num cenário muito de clientes. Uhum. Olhando para dentro, hoje, como é que você cuida ali da parte de liderança e de cultura? Como é que você garante que o que você quer para a empresa e o que está desenhado para a empresa se aplica na cultura? Tá. Hoje, como grupo, a gente tem 3 pilares de cultura: pessoas, autoridade e resultados. Pessoas, a gente sempre, quando está falando desse pilar, a gente está explicando como é que você pode ser um profissional melhor. Como é aquele profissional que pensa na solução, não no problema. Então, a gente tem dentro desse pilar, vários valores que a gente fortalece. A gente fica conversando sempre, toda segunda-feira, às 8h30 da manhã, tem uma reunião de cultura.
normalmente é com o time de líderes, e uma vez por mês é com todo mundo do grupo. Vai dar 270 e poucas pessoas numa call lá. A gente fala, por exemplo, de pessoas. O da autoridade, a gente quer que os profissionais eles se destaquem no mercado. Por quê? A gente brinca aqui, eu quero que vocês me deem trabalho para reter vocês, porque vocês vão ser tão bem vistos no mercado que todo mundo vai abordar vocês. A gente vai fazer o nosso trabalho de criar um ambiente legal, boas remunerações, benefícios, etc. Só que você precisa mostrar isso para o mundo. Não adianta só eu saber. Por quê? Se tem aquele profissional que não faz nada, nunca faz um curso, nunca procura evoluir, não tem o que contar no seu LinkedIn, por que eu quero esse profissional? Se as outras empresas do mercado não querem, por que eu quero esse profissional? Então, a gente incentiva eles a serem o profissional mais desejado do mercado e a gente que lute para reter ele. Mas a gente entende que vai ser bom para ele e, obviamente, que vai ser bom para nós. Por quê? Pô, a Tem um consultoria... profissional cada vez mais qualificado Exato. e as pessoas vão falar, pô, que isso? A consultoria digital, o Grupo Du, tem pessoas ali embaixo que são fenomenais. Tipo, Exato. Então, é bom para os dois. E o terceiro pilar é o resultado que é o resultado, vamos dizer, para o cliente. Que sem o resultado para o cliente, nada disso que a gente está conversando faz sentido. Então, a gente vai fortalecendo isso toda semana. E aí, quando a gente traz ali um plano de desenvolvimento individual, um PDI para as pessoas, a gente procura conectar com esses pontos. Então, ó, por exemplo, se você não estuda mais, nunca mais você vê você fazendo um curso, vamos colocar aqui no seu PDI, que curso você acha que seria legal você fazer? Tal, precisa de uma ajuda? A gente paga o curso para você, mas a gente vai alinhando o PDI com os pilares, para que a pessoa entenda, se eu evoluir nisso, eu estou avançando na minha carreira, e o avançar na carreira pode subir de steps ali dentro da carreira dele, sair do júnior para o pleno, por exemplo, ou o aumento salarial também, que vai acontecendo em decorrência dessa evolução. Então, a gente vai martelando ali, né, toda semana, para que entre na cabeça da galera, porque às vezes, Daniel, eu tenho minha missão, visão, valores na parede da agência. Beleza, mas... se isso não é aplicado no dia a dia, não serve de nada, né? Exato, então tem que estar ali trazendo esse assunto constantemente e, vamos dizer, cobrar a galera de estar executando. E como que é o jeito mais fácil de cobrar? Combinado. Vamos colocar no seu PD que você vai fazer X cursos até o final do ano? Você está falando aí de PDI. O que é um plano de desenvolvimento individual, né? O PDI. Tá. Então vamos supor, tem um analista que eu sinto que ele tem uma dificuldade, sei lá, em Analytics. Ele não é bom de Google Analytics. Só que para ele evoluir na carreira dentro da agência, ele precisa ter esse conhecimento. Então, eu sento com ele, vou dar um feedback, um feedback formal, one-on-one ali. Falo, a gente detectou que você tem essa deficiência aqui. Para você poder avançar na carreira, ter um aumento salarial e quem sabe sair do júnior para o pleno, eu preciso que você aprenda isso. Nessa área. Então, tem esses cursos aqui, tem cursos que a gente já comprou, tem cursos que a gente gravou internamente. Assiste lá e depois você me reporta quando você assistir e tal. A gente vai acompanhar para ver se você realmente está entendendo, se você fez o curso e absorveu. E se você conseguir dar check nesse conhecimento, você já está mais um passo à frente na sua jornada. Então, a gente vai desenvolvendo individualmente cada colaborador para que eles sejam a sua melhor versão. Por quê? A gente só quer as pessoas na sua melhor versão. E aí, a parte da liderança. Se todos os líderes da empresa... eu tenho um liderado. Se você não conseguiu fazer ele evoluir, você como líder falhou. A pessoa tem que chegar de um jeito e você tem que fazer ela performar muito melhor. Ela está num outro nível. Por quê? Esse é o papel do líder, fazer as pessoas se desenvolverem. E tem uma frase que eu aprendi num treinamento que fiz do Marcelo Germano. Ele fala, líder que é líder, bate meta com o time fazendo certo. E aquilo, como é que você vai bater meta com o time fazendo certo se você não desenvolve eles, não treina, não tem meta, não combina as coisas? Então, tem muita coisa envolvida nessa frase ali, mas é tudo partindo de eu quero desenvolver você e tem os pilares que direcionam isso, porque, dá para desenvolver a pessoa para todos os lados possíveis. Agora, quando você tem alguns pilares, você usa eles como a via do tipo, aqui é o caminho certo para você progredir aqui dentro. Boa, inclusive eu estava olhando aqui agora que eu ganhei um presente aqui do Daniel, o livro que ele é coautor, O Ambiente Muda Tudo. Eu acho que combina muito aí com o assunto, né, que a gente está falando, que é isso, assim, a construção de uma cultura e principalmente olhar para cada profissional e desenvolver. E é isso, né? Assim, o ambiente que ele está inserido e uma empresa que está olhando para esse desenvolvimento dele vai acabar fazendo com que ele consiga cada vez ser um profissional melhor. Então, esse é o tipo de coisa que eu olhava quando eu estava
no mercado de trabalho, quando eu queria ser contratada por uma empresa, e hoje é o tipo de coisa que eu me preocupo. Então, lá a gente tem uma rotina, todo mês eu faço feedback com o time. E aí eu faço feedback, eu escuto o que, que as pessoas têm para falar umas das outras, em papel de liderança ou em papel de um estar ali trabalhando lado a lado com o outro, para justamente eu conseguir ter essa visão do que está funcionando, o que não está funcionando e do que eu, como facilitadora, porque o que eu falo para o time é, eu estou aqui como um papel de facilitadora. Meu objetivo é facilitar o dia de vocês. O que eu, como facilitadora, consigo fazer ali para eles terem a melhor experiência possível, porque, né, é isso, eu falo, hoje a Optimiza tem 2 tipos de cliente, o cliente da consultoria e o cliente interno, que são os colaboradores. Então, acho que é por esse caminho. Sim, total. E essa questão, né, do ambiente e da cultura é tão bom, mas tão bom que quem não gosta desse ambiente, não está alinhado com a cultura, automaticamente sai. Porque, por exemplo, na consultoria digital, a gente tem, culturalmente, a gente quer que as pessoas estudem, que elas evoluam. Então, a gente, elogia pra caramba quem tira lá um diplominha de um curso que fez alguma coisa, e a gente cobra quem não está estudando. É aquilo, se a pessoa não quer estudar, o que acaba acontecendo naturalmente? Ela vai para outro lugar que não me cobra de estudar. E que bom, porque ele vai para um ambiente que ele vai se sentir mais confortável, que ninguém cobra ele de estudar nada, de evoluir na carreira, e a gente vai dar espaço para pessoas que querem estar estudando, evoluindo. Então, o ambiente e a cultura vão alinhando quem que são as pessoas corretas para ficar. Agora, se você não tem, não fortalece a cultura, já existe uma cultura lá, que é o que acontece quando ninguém está vendo. Quando o chefe sai, isso é a cultura. O que acontece ali quando não tem ninguém gerenciando. E se não é a cultura forte que você quer, vai virar uma bagunça mais cedo ou mais tarde. Com certeza. Falando de ferramentas, o que vocês usam hoje ali para fazer o gerenciamento da empresa de maneira geral, né? Tanto ferramentas de SEO quanto ferramentas, enfim, de gestão de projetos, de questões burocráticas também que você tem que cuidar ali. Tá. Plataforma, no geral, Google, né? Lá, o Workspace, é o que a gente usa para documentos no geral. Sistema de gestão de tarefas, hoje a gente usa o eKite, mas a gente já usou todos os do mercado, a gente já foi passando, evoluindo, até que a gente hoje está no eKite, porque foi o que a gente viu que fazia mais sentido, que ele é pensado para o mundo de agências. Então, mas a gente já usou Runit, já usou Operandi, vários outros que agora me fugiu, Teamwork, a gente já usou vários, Asana, todos a gente testou. 10 anos é para testar muitos sistemas e hoje já faz um tempinho que a gente usa o eKite. De SEO especificamente, a gente usa a Niara, a gente usa SEMrush, de inteligência artificial tem ChatGPT, Copybase, que agora até mudou o nome, me fugiu o nome novo da Copybase. Não me lembro também, mas mudou recentemente. Uma ferramenta que ajudou muito depois de pandemia, essas coisas, ClickSign, que é para assinar os contratos online. Sim, A gente usa lá o Conta Azul também para parte a gente usava contábil, financeira, enfim. A gente usava o Conta Azul, só que aí quando a gente entrou pro grupo, a gente teve que migrar. A gente usa hoje o OMI, que é outro sistema também bem conhecido ali. E assim, galera, tá abrindo a agência, usam desses sistemas aí, Conta Azul, alguma coisa parecida, porque salva a sua vida. Vai ajudar no fluxo de caixa, vai ajudar ali no acompanhamento de entrada e saída de dinheiro, quem pagou, quem não pagou, o que você tem que emitir, o que você não tem que emitir. Automatiza muita coisa. Exatamente, facilita muita coisa ali. SEMrush, Screaming Frog. Screaming Frog a gente usa também. Acho que é isso. Tem aquelas de sempre, Hotjar, Clarity. Aí é ferramenta mais de métrica de Analytics, de Google Search Console, enfim. O pacote completo que todo profissional de SEO deveria usar, né? Exatamente. Nem todos usam, mas é importante. Pensando em marketing hoje, o que vocês fazem de ação de marketing? Qual a importância do marketing hoje para uma agência de SEO? Certo. A gente tem o feijão com arroz de cuidar das redes sociais, mas a gente entende que hoje, para nós, a rede social ela é mais um ponto da pessoa que está no processo de fechar o contrato com a gente, ele dá uma checada se a empresa existe, se a empresa é legal, o que ela posta, mas ela não é o canal de atração principal. Até chega algumas coisas, tipo, pelo Instagram, mais pelo YouTube, por gravar muitos vídeos, o pessoal acaba vindo pelo YouTube,
mas não é o principal, a função dele atrair os leads. É mais um ponto deles conhecer um pouquinho melhor a gente. Pensando em atração, hoje a gente tem investido bastante em estar em eventos, por exemplo, agora a gente vai estar lá no RD Summit com stand, participar de várias feiras, assim, estar presente é o que para nós hoje tem gerado mais oportunidades. Então, pensando em ações de marketing mais pontuais, seria isso. E aí, de vez em quando faz um Google Ads aqui, um Meta Ads ali, para as campanhas específicas que a gente está fazendo, mas o principal hoje para nós são feiras e eventos. Boa. Quais principais erros você já cometeu e você sugere que as pessoas não cometam, né? Talvez que você não tenha cometido, mas que você vê que as pessoas vão por esse caminho. Tipo, quais são os principais erros que podem acontecer ali no processo de você abrir e ter uma empresa funcional ali, uma agência funcional de SEO? Acho que o primeiro ponto é entender que nem todo cliente é para você, porque tem cliente que tira a sua paz, então não vale a pena. Ah, tem um nicho que você detesta, não coloca para dentro da sua agência. Por exemplo, sei lá, conteúdo adulto. A gente não faz. E chega um monte de proposta lá de conteúdo. A gente não faz. Por quê? Eu entendo que Não está alinhado não com está o alinhada propósito com... da minha empresa empresa. não vai trabalhar com isso e ponto, acabou. Ah, mas eu pago bem. Não interessa, eu não quero nem ouvir a Não, proposta. no começo você talvez pegue um cliente ou outro, né? É importante falar isso, porque Sim, eu já fiz coisa que eu não queria pra... Não nesse nicho, tipo, nichos eu não entro em detalhe, porque, enfim, tem coisas que são meio inegociáveis pra mim. Mas é isso, você já teve que atender cliente chato, cliente que te desrespeita, que te Sim. questiona. Isso vai acontecer eventualmente, vai ter coisas que você vai ter que ter jogo de cintura, mas eu acho isso muito importante, tipo, saber impor o seu limite como empresa de até onde você vai, né, para o que você vai atender ali e o quanto isso vai gerar desgaste para o seu time. Sim, total. Um outro erro que eu já cometi e que não recomendo que vocês cometam é de, no calor da negociação, topar uns descontos que vão quebrar sua margem e você vai operar no prejuízo. Aí, o que eu aprendi? Sempre que eu vou dar um desconto, primeiro, eu já vou para a negociação sabendo se eu posso ou não posso dar algum tipo de desconto. E o desconto, ele nunca é no valor do contrato. Ele é um valor, às vezes, diferenciado nos 3 primeiros meses. Porque é aquilo, ó, você vai conhecer a gente nos 3 primeiros meses, vou te dar um descontinho para você falar que eu não te dei nada. Mas é por um tempo limitado. Porque, vamos supor, você está negociando um contrato que a gente fala, você me dá R$ 1.000 de desconto? Num ano, são R$ 12.000 de desconto que você está Às dando. vezes era sua margem de lucro ali, dependendo do cenário que você Exato. prejudica. Aí se você pega, não, eu vou te dar R$ 1.000 de desconto, mas nos 3 primeiros meses, já caiu para 3.000. Já é outro cenário. De 12 para 3, pô, a gente tá bem melhor. Tem 9.000 ali em jogo. Então, não aceitar cair nessas negociações do tipo, não, mas depois a gente vai aumentar o escopo. Às vezes pode demorar muito para acontecer. Então, não entrar no projeto no prejuízo. Porque se você fechar muitos desses, você vai quebrar. Esse é um ponto ali crucial. Um outro também é não ter processos que só uma pessoa sabe fazer. Porque aquilo, se essa pessoa um dia sai, e vai acontecer mais cedo ou mais tarde da uma pessoa sair para uma outra empresa, querer mudar de função dentro da sua própria empresa, se só depende dela fazer aquela coisa, tudo fica amarrado. Então, óbvio que a gente quer que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível e tudo mais, só que elas não podem ser o processo. Elas têm que executar aquele processo. Uma coisa que a gente faz é sempre que a gente vai aprender alguma coisa nova, a gente está sempre trazendo cenários onde, você é muito bom naquilo, você vai ensinar para aquelas pessoas para fazer. Mas a gente também grava muitas coisas. Então, tipo, pô, entra aqui numa reunião comigo, eu vou botar a minha tela para gravar e você me explica tal coisa. E aí as outras pessoas vão ter acesso àquele conteúdo. Então, tentar sempre disseminar. E eu acho que isso acaba até voltando ali pro ponto da cultura, né? Do tipo, você tem um time que tá sempre trocando e um ensinando pro outro e fazendo com que cada profissional vá subindo a régua dos outros profissionais. Eu acho que isso faz toda a diferença mesmo. Sim, não, e isso a gente faz também. A gente tem uma área lá que a gente salva todos esses treinamentos. A categoriza lá de atendimento, SEO, programação. A gente deixa tudo salvo lá porque contratamos um júnior agora que entrou pro time. No onboarding dele, a gente fala, assiste tudo isso aí que você vai aprender muito. E é da forma que a gente faz. Então, ele já está sendo treinado e não precisei parar uma pessoa do meu time para ficar ensinando tudo de novo. Às vezes tem lá 20 horas de treinamento, são 20 horas que eu evitei do líder ter que gastar com
com esse treinamento porque já está gravado. Só gastou o tempo uma vez só. Sim. Boa. Você, acho que tem 2 anos, vendeu ou, enfim, não sei qual foi o processo exato, mas vendeu a consultoria digital, foi incorporada ali ao Grupo Duo. Como é que foi esse processo? Como é que você tomou essa decisão? Era um plano já seu? O que te motivou? E como é que aconteceu todo o trâmite ali? Uhum, tá. Chegou num momento da consultoria digital que eu percebi que a gente estava desacelerando o nosso crescimento. A gente continuava ano após ano crescendo, só que chegou num patamar que eu percebi que estava mais devagar o crescimento. Eu falei, para eu continuar crescendo, eu vou precisar dar um salto no meu perfil de cliente ideal. Eu vou ter que ir para os clientes maiores agora. E eu tentei de todos os caminhos que eu tinha chegar nos clientes maiores, mas eu não conseguia fechar, pelo menos não na quantidade que eu precisava para continuar crescendo até o ponto que eu queria. Aí no RD Summit de 2022, o último que teve em Florianópolis, eu fui lá, aí o que eu fui? Assistir a palestra das maiores agências lá, os CEOs iam falar as estratégias que eles estavam usando. Eu falei, esses caras atendem os clientes que eu desejo, então eu vou prestar atenção no que eles estão falando. E aí, quando eu fui assistir essa palestra, o João Dadu, o João Brognoli, ele começou a contar de um projeto que ele ia lançar, que era construir uma holding, onde ele ia conectar várias agências, para que eles pudessem ter os especialistas em cada uma das áreas para poder entregar um resultado melhor para os clientes deles e, obviamente, atrair novos clientes. E aí ele usou de exemplo, a Do Studio, por exemplo, ela não é a maior especialista em SEO. Se a gente trouxer uma agência de SEO para a holding, os nossos clientes vão ser muito melhor atendidos nesse quesito. Eu falei, tá falando comigo. Eu quero atender os clientes dele e ele tá falando que tá querendo isso agora. Aí eu peguei e mandei um e-mail para ele. A gente começou a conversar sobre um processo que a gente fala que é o processo de M&A, né? Fusões, aquisições, enfim. Que é para juntar as empresas. E aí, hoje, tecnicamente falando, tem a holding, né? Que é o Grupo Du. E o Grupo Du, vamos dizer, é sócio da consultoria digital. Então, a gente entrou para esse grupo e hoje já tem 7 empresas juntas e cada um é especialista numa área. Por quê? Quando eu entrei para o grupo, eu já estava virando uma agência 360. Por quê? Eu entendi que só entregar só o SEO estava muito difícil, porque o cliente às vezes me trocava, porque... Para uma empresa que fazia social... Exato. Coisa... Aí eu falei, não posso perder. Eu comecei a abrir outros setores, abrir social, inbound, ads, comecei a virar 360, mas não era o meu desejo. Eu sou de SEO, eu queria ficar só com o SEO. E aí, quando a gente entrou pro grupo, automaticamente a gente passou todos os contratos, vamos chamar assim, de outras áreas pro grupo e pegamos todos os contratos de SEO para nós. Então, só nessa largada, já vieram, sei lá, uns 30, 40 clientes de uma vez, o que fez eu ter um salto grande em questão de faturamento e também fez com que eu finalmente chegasse nos clientes que eu queria atender. Então, foi o caminho que eu entendi que fazia sentido e eu já estava vendo esse movimento em outros mercados. O pessoal se juntando para fazer o famoso do cross-sell, que é aquilo. Hoje, o que a gente foca bastante? O grupo já tem um monte de clientes para todo... Porque são 7 empresas, então tem muitos clientes de todas as empresas, mas nem todas têm SEO, por exemplo. Então, a gente analisa... Você vai vendendo para o que tem já de ads, vai vendendo para o que tem já de Exato. tal coisa, vai fazendo, né, tudo... Pescar dentro do aquário. Já é o nosso aquário. Aí a gente vai pescando novos contratos ali dentro e tem dado bem certo. Sensacional. É isso, já estamos aqui nesse papo faz tempo. Pra gente finalizar, eu queria saber o que você hoje enxerga, assim, de o que você falaria pro Daniel que tá começando. Ou seja, o que você daria de dica para quem tá começando hoje a abrir uma empresa que quer empreender no ramo de SEO. Quais são os seus principais conselhos para quem tá querendo dar esse start? Certo. Primeiro é ter uma visão de longo prazo. A gente tá falando aqui de uma história da Cida de 10 anos. Passou rápido agora olhando para trás, mas eu sempre tive a visão de que, pô, isso aqui é para perdurar. Para perdurar, o que você tem que pensar? Pensar grande. Porque é aquilo. Esse é um erro que muitas das vezes eu converso com os meus alunos, mentorados, eles pensam, não, mas eu só quero ganhar um valorzinho X muito baixo. Isso você conseguiria ganhar trabalhando como funcionário em outra empresa. Se você vai abrir um negócio, você tem que pensar que ele sempre vai crescer ano após ano e entender até que ponto você quer que esse negócio chegue. E quanto maior seu sonho,
melhor vai ser para o desenvolvimento. Porque se você sonhar bem grande e sempre estar em busca disso, a empresa vai crescendo, crescendo. Isso é positivo. Como empresário, sua empresa tá crescendo faturamento, lucratividade, enfim, tem vários indicadores lá para isso. E eu acho que um grande divisor de águas no começo seja o mais profissional possível. Não vai me usar um Gmail para mandar proposta para o cliente, atende ele bem, fala Mesmo que você certinho. seja uma empresa muito pequena, trate como se você já fosse uma, né, mostra pra quem você tá ali negociando que você é alguém já, né? Tipo, que você é peixe Sim, grande. assim, eu usei muito isso de verdade. Finja que você é grande até ser grande. Essa era a minha cabeça. Vai na reunião, pô, não vai com a camisa de futebol, vai arrumadinho, tudo, todos os detalhes contam. Por quê? Sempre tem alguém observando esses pequenos detalhes. Se você é o mais profissional possível, assim, impecável, então, beleza. Eu nem vou querer saber se tem 5, 10, 50 funcionários. Essa empresa me passou credibilidade, confiança. Por quê? A postura em todos os aspectos. O site é legal, a rede social tá legal, o e-mail tá legal, o WhatsApp tá legal, a cara tá bonita, tá tudo certo. Então, isso foi uma das coisas que me ajudou. E, né, principalmente no começo, que eu tinha cara de molequinho, novinho, né? Tinha 20 e poucos anos quando eu abri a agência. Era aquilo, camisa social, tudo bonitinho, para tentar minimamente passar um pouquinho mais de credibilidade só pela vestimenta, a roupa. Embora tenha gente que fala, isso não tem nada a ver. Tem, Tem a com ver. certeza tem. Não, tem, e é isso, assim, eu já entrei em reunião com um cliente que eu fui apresentar a proposta e eu ouvi, nossa, você é tão novinho, eu falei, putz, Já tipo, não. isso, sempre conta, não tem pra onde fugir, não é à toa que, pô, hoje a Netflix faz reality show falando casamento às cegas pra tirar a primeira impressão que a gente tem, né? Hoje, todas as áreas falam muito sobre isso, sobre o quanto que a primeira impressão, principalmente no mundo de redes sociais, né? E aí eu tô falando não só dentro de SEO, falando de tudo, a primeira impressão causa já seu pré-julgamento ali do que é se aquela pessoa é bem-sucedida, se a empresa dá certo, se ela, pô, é legal, se ela não é. Então, se você conseguir ser impecável nesse primeiro momento, a pessoa já vai te ouvir muito melhor. Então, é isso. Hoje é isso. Eu procuro estar todos os dias arrumada, maquiada, com uma roupa ali que mostra que, né, eu tô bem vestida e tudo mais. São detalhes, é importante que você se atente a eles, mas principalmente o que eu traria de para quem está começando expanda o quanto mais você puder o seu networking, porque hoje é o que vai fazer diferença no mercado. Tem muita gente que faz tudo que a gente faz. O que te diferencia dessas pessoas? Vai ser a rede que você vai ter ali junto com você. Óbvio, além de você ser um ótimo profissional, né? Eu já estou contando o que as pessoas são. Mas eu acho que o que diferencia sempre é. Minha avó falava muito isso. Diga-me com quem andas, que direi quem és. Então é isso. É você estar cercado de pessoas que são relevantes ali naquilo que você está fazendo também. Eu acho que isso faz muita diferença. Sim, com certeza. E até complementando isso, o posicionamento que você tem nas redes. O seu, pessoa. Não o da empresa lá, mas é aquilo, porque aí é onde você vai mostrar os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você está andando, as feiras que você está frequentando, os cursos que você está fazendo. Tudo isso gera um posicionamento. E é o posicionamento que vende. Exatamente. É isso, muito obrigada pelo papo. Enfim, espero que você que está aí assistindo a gente tenha conseguido aproveitar bastante, tenha pego um caderninho anotado. Se você não pegou, reassiste, começa do zero, volta lá no início, para trazer todos os pontos. Obrigada mais uma vez. Eu acho que, assim, dentre, né, a gente tem hoje grandes agências aí, mas eu admiro bastante a sua trajetória. Eu falei, pô, acho que não tem pessoa melhor para conversar sobre esse assunto. E é isso, assim, acho que as portas estão sempre abertas para você voltar e também sempre estou à disposição aí para a gente continuar incrementando a comunidade de SEO, que eu vejo que é uma coisa que eu e você temos muito em comum, né? Que a gente está sempre buscando ali criar conteúdo, gerar valor e ajudar a fomentar essa área, que é uma área que é o que hoje a gente vive disso e não só financeiramente, né? A vida toda da gente é colocada ali em cima disso. Então, acho que a gente tem muito isso em comum e
é isso. Eu queria te agradecer por estar aqui e me boto à disposição também. Legal, obrigado pelo convite. Depois a gente tem que gravar lá para o meu podcast. Com Vai ser certeza. um prazer te receber. E esse ponto que você trouxe, com certeza, é o que eu acho que mais nos conecta, que é a questão de a gente amar a comunidade. A gente se doa, grava um monte de coisa. A gente está aqui no meio do caos de São Paulo gravando um podcast fim do dia, maior chuva acontecendo. Tudo por quê? A gente quer fortalecer a comunidade. Porque se a nossa comunidade for forte, a gente é forte. A partir do momento que a nossa comunidade for fraca, a gente vai ficar cada vez mais fraco. Então, a gente está fazendo o nosso papel de criar conteúdo, distribuir e educar o mercado para justamente todo mundo sair ganhando. Então, obrigado aí também por ajudar a Exatamente. comunidade. E é isso, pessoal. Obrigada a você que ficou assistindo a gente e até o próximo Search Talks.